E aí, galera, o concurso do Banco do Brasil, ele é um concurso que atrai muitos candidatos, chega a passar de 1 milhão de inscritos. Mas eu acredito que muitos candidatos acabam cometendo um erro, que é pegar e sair assistindo vídeos, videoaulas aleatoriamente e não fazer um estudo primeiro do edital para poder mensurar principalmente o peso das disciplinas. Por quê? Porque eu vou mostrar nesse vídeo aqui que, por exemplo, uma disciplina como a de informática, que ela tem 22,5 pontos na prova, ela representa 22,5% da nota total, considerando a prova tem 70 questões e vale 100 pontos no total. Essa disciplina aqui, se a gente parar para analisar estatisticamente dentro dela, alguns tópicos, 4 ou 5 tópicos, já correspondem a mais de 90%, na verdade, de todas as questões que a banca costuma cobrar e vem cobrando sistematicamente nos últimos anos. Se a pessoa simplesmente pega o edital, por exemplo, esse aqui é o edital, né, do concurso último. Se a pessoa pega esse edital e acha que tem que vir estudando aqui item por item, sem mensurar primeiro o que é mais importante, o que é mais cobrado, como é cobrado, né, sem analisar todo esse histórico de relevância de cada um desses tópicos, fica muito complicado a pessoa ter um bom desempenho na prova. Porque o tempo de estudo para o concurso público ele é limitado. Ninguém tem o tempo inteiro, né, para ficar estudando. Então, se a pessoa não souber dosar e direcionar o maior tempo de estudo dela para os tópicos que mais importam, não só para a matéria que mais importa. Porque por mais que você já esteja vendo aqui, ó, essas duas matérias aqui são mais importantes, mas dentro delas você tem que saber também o que é mais importante para poder dominar primeiro aqueles tópicos que vão garantir um aumento significativo da nota, e à medida em que você vai avançando nas matérias e nesses tópicos principais, você vai pegando os tópicos ali secundários e até depois, se der tempo, né, tem isso também, se der tempo, você vai ver de cabo a rabo todo o conteúdo do edital. Essa plataforma que eu ainda estou desenvolvendo, mas essa parte aqui eu já separei para mostrar no vídeo de hoje. Esse módulo aqui da nota de corte eu já mostrei em um outro vídeo que tem aqui no canal, que eu abordei tanto as notas de corte das capitais, como também as menores notas de corte de cada região, de cada estado. Mas hoje o que a gente vai analisar aqui, ó, é a análise estatística, uma análise avançada das matérias, das disciplinas que são cobradas no concurso do Banco do Brasil. A princípio aqui ainda não tem todas, porque esse é um trabalho muito complexo que eu tenho que fazer, puxar questões, centenas de questões de cada disciplina, com histórico ali de 5 a 10, 15 anos, a depender da disciplina. Eu vou explicar aqui por que tem que se considerar essa janela de tempo. E esse levantamento, como é que funciona? No caso específico da informática, eu levantei as questões de 2020 a 2025 da Banca Sesgran Rio, né, que é a banca que usualmente realiza o concurso do Banco do Brasil, e aí eu consegui fazer essa análise estatística. Inicialmente aqui tem um resumo de como é que funciona essa matéria dentro do concurso. Lá no edital prevê o quê? Que são 15 questões de informática, e dessas 15 questões, cada uma vai valer 1,5 ponto. O que significa então que no total, na somatória dessa disciplina, só ela vai valer 22,5% dos pontos. A princípio aqui o que a gente já consegue identificar então, se você vai estudar, por exemplo, 100 horas em um mês, você teria que dedicar quanto tempo, percentualmente falando, para uma disciplina dessa que tem que 22,5% da nota dela, do concurso, é só para essa disciplina. Então faria sentido você estudar mais ou menos ali 20, 22% do tempo dessas 100 horas de estudo só nessa matéria de informática. Beleza, você identificou isso, que você tem que destinar então 20% pelo menos do seu tempo de estudo para informática, para construir uma base sólida nessa disciplina que é uma das principais. Aí você vai fazer o quê? Você vai começar estudando aqui tecnologias e ferramentas multimídia, porque está lá no edital? Não, por quê? Porque olha aqui o percentual dessa disciplina. Eu vou até aumentar aqui um pouco, dar um pouco de zoom para ficar mais claro para quem assistir pelo celular. As tecnologias e ferramentas multimídia, elas representam só 0,4% da relevância das questões de informática. Então, você tem que começar por onde? Por aqui, ó. Dentro da matéria de informática, 25,27% das questões são sobre o pacote Office, que é o Word, Excel e PowerPoint. Então, se você vai estudar 20 horas de informática, você sabe que uma boa parte, se for ao pé da letra, daria ali mais ou menos umas 5 horas, né? 25% das 20 horas, você teria que estudar 5 horas só desse tópico aqui, entendeu? Para você conseguir cobrir a relevância desse tópico dentro
do concurso como um todo. Eu acabei pulando essa parte aqui, mas o resumo é que são 15 questões, né, de 1,5 ponto, que dá 22,5 pontos no total. E olha aqui essa informação que é importante. Ó. Ela possui, se você puxar lá o edital, a matéria de informática ela vai ter 14 tópicos. Só porque dentro desses 14 tópicos, nem todos são realmente tópicos independentes. Muitas das vezes a banca descreve de uma maneira que desmembrou muito as informações ali no edital, como se fosse 14 tópicos, mas você vai ver que muitos são subtópicos. Aqui nesse caso, por exemplo, ó, da parte de segurança da informação, lá no edital é um tópico de segurança da informação e outro de proteção de estação, anti-malware, firewall, antivírus, esses outros temas que, querendo ou não, está dentro da segurança da informação. Não tem muito como você separar isso nas questões, porque é um tópico geral que aborda, dentro desse tópico geral da segurança da informação, o antivírus, o firewall e todas essas informações, todos esses tópicos relacionados à segurança. E aí tem o destaque aqui, ó, que apenas 5 tópicos principais, mais dois subtópicos, vai corresponder a 91,94% das questões. Essa informação é muito relevante. Por quê? Porque, a princípio, você vai ter que se preocupar em dominar esses 5 tópicos aqui, para depois estudar os outros. A mesma coisa você vai fazer nas disciplinas. Por exemplo, se você, a princípio, já dominar aqui esses 5 tópicos, você pode avançar para o sexto? Pode. Mas talvez, será que não é mais interessante você ir lá na análise da segunda matéria mais importante de vendas e negociação e avaliar os 5 principais tópicos também e dominar esses outros 5 tópicos de uma outra disciplina muito relevante para depois voltar aqui e continuar pegando esses tópicos com uma pontuação reduzida? A ideia aqui da análise avançada, né, estatística aprofundada específica para o concurso do Banco do Brasil é essa, você levar tudo isso em consideração na sua preparação. Continuando aqui, o segundo tópico mais importante, né, depois do pacote Office com 25%, é a segurança da informação. Dentro da segurança da informação vão ter os subtópicos, né, de antivírus, firewall, várias informações vão estar aqui dentro desse tópico de segurança da informação. E ele representa 20%. Então, se você dominar tanto o pacote Office quanto a segurança da informação, levando em consideração esse histórico recente da banca de 2020 para cá, na disciplina de informática, você já vai conseguir cobrir ali mais ou menos 45% das questões, mantendo esse padrão da banca, que historicamente sempre se mantém, não é só na Sesgran Rio. Nos concursos que eu já fiz da OCP se manteve, nos concursos que eu já fiz da FGV se manteve, da Sesgran Rio também já se manteve. Entendeu? É um padrão que acontece em todas as provas, em todos os tipos de concurso. E você, não é que você não vai estudar tudo. Se der tempo, estuda tudo. Mas primeiro, foque nisso aqui, que vai ser fundamental você levar isso em consideração durante a sua preparação. O terceiro tópico que aparece aqui é o dos sistemas operacionais, tanto Windows quanto Linux. Dentro dos sistemas operacionais tem um outro tópico, né? No edital ele é um tópico separado que fala de organização e gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. Mas basta você analisar esse título aqui, desse subtópico, que você já vê que é uma informação, um estudo que vai estar dentro dos sistemas operacionais. Por isso que aqui na análise estatística ele já está consolidado. O sistema operacional, com essa parte de organização de pastas, informações e programas, vai corresponder a quase 19% das questões. Então, somando os sistemas operacionais com segurança da informação, com pacote Office, já deu ali mais de 60%, né? Deu uns 66% mais ou menos da quantidade de questões de prova. Depois de dominar esse terceiro tópico, qual é o próximo tópico muito importante que você tem que ter um conhecimento mais aprofundado? É nesse aqui, ó, navegadores, busca, pesquisa na web e conceitos de internet. Isso aqui vão ter questões abrangendo desde um atalho, por exemplo, do navegador. Como é que eu acesso a pasta do histórico do navegador, por exemplo? É Ctrl H. Como é que eu abro uma aba anônima? No navegador Edge ou no Google Chrome é Ctrl Shift N. Mas se for no Firefox já é Ctrl Shift P para abrir a janela em Private, que chama lá no navegador. Basicamente são essas informações que a banca costuma cobrar, algo nesse sentido. Às vezes é um atalho, conhecimento de alguma aba dentro do navegador.
Resumindo, mais ou menos é isso. O próximo tópico muito importante que você vai ter que dominar vai ser o de redes de computadores. Rede de computadores vai pegar ali aquela parte de MAN, WAN, os tipos de rede, pega parte de cabeamento, de topologias, uma rede do tipo estrela, uma rede do tipo mesh. Essas informações são bem cobradas, não só pela CES Gran Rio, mas de uma maneira geral em redes de computadores. Ainda dentro da informática, a gente, nessa tabela de temperatura aqui, quanto mais verde, mais importante à medida que ele vai passando, fazendo essa transição do amarelo para o laranjado e para o vermelho, é porque são matérias que vão perdendo a relevância e o custo-benefício delas também vão diminuindo. Não quer dizer que você, repito, não quer dizer que você não tenha que estudar, mas você vai estudar esses tópicos que eu vou falar agora depois de dominar, já tiver assistido às aulas, se você gosta de assistir videoaula, já ter lido o PDF, lido o resumo, praticado questões, que é fundamental, o mais importante inclusive, praticado questões, você já tá bom nisso aqui? Aí beleza, você pode avançar. Para qual? O próximo tópico, ferramentas de produtividade e trabalho à distância. Aqui pode abranger questões que abordam a ferramenta do Skype, aquela Microsoft Teams, essas ferramentas assim geralmente corporativas que se usam no ambiente de trabalho. O outro tópico aqui vai ser o correio eletrônico, grupo de discussões, fóruns e Wix. Isso aqui vai ter questões falando sobre o e-mail, né? Algumas questões falando sobre o cliente de e-mail, que tem o web e-mail, tem o cliente de e-mail. O cliente de e-mail é aquele que instala no computador, o web e-mail é aquele que a gente acessa direto pelo navegador, que não precisa instalar, né, de um programa específico no computador. Às vezes vão ser questões abordando esse tipo de conhecimento. O próximo tópico que a gente vê aqui é o sistema de suporte à decisão e inteligência de negócio. E dentro desse tópico, o edital classifica fundamentos sobre análise de dados como um tópico à parte. Só porque, na verdade, se você for ver ali no detalhe mesmo, acaba sendo um tópico dentro do outro, um completando o outro. Por isso que aqui o fundamento sobre análise de dados, ele aparece como um subtópico deste sistema de apoio à decisão. E representa o quê? Só 1,2%. O correio eletrônico 2,4% e a ferramenta de trabalho à distância 3%. O próximo tópico, redes sociais. Redes sociais têm uma relevância muito baixa, então é um custo-benefício que não compensa muito você dedicar muito tempo de estudo para esse tópico, porque historicamente menos de 1% das questões de informática cobram conhecimento sobre esse tópico aqui. Então, não se preocupe com isso antes de dominar as 5, 6 principais matérias de cada disciplina, entendeu? Você, depois que já tiver passado o geral, o principal de tudo, você pode vir aqui e assistir às videoaulas de redes sociais, ver algum resumo, alguma coisa assim nesse sentido. Inclusive vai ter tudo aqui dentro da plataforma, mas ainda está em construção. Isso é uma conversa para depois. Por enquanto é abordar essa questão mesmo dos percentuais de relevância. O próximo tópico aqui, tecnologias e ferramentas multimídia. É um outro tópico de baixíssima relevância, apenas 0,4% das questões cobraram, né, conhecimento sobre esse tipo de assunto aqui, esse tópico. Que aqui pode falar sobre a questão de alguma ferramenta, o Windows Media Player, aquele player de assistir vídeos no Windows, alguma coisa assim, pode abordar alguma coisa nesse sentido. E o último aqui, conceitos de educação à distância, só 0,2%. Aqui eu vi uma questão ou outra que falava sobre aquela ferramenta Moodle, que escreve M-O-O-D-L-E, Moodle, acho que a pronúncia é essa, se eu não estiver enganado. Ela é muito usada, às vezes, em universidades, faculdades, que é uma ferramenta que o professor consegue postar as aulas e tem também questionários e tudo, mas a relevância é muito, muito, muito baixa. Por isso que ele aparece aqui já na temperatura vermelha, que o custo-benefício é muito ruim, não compensa você se aprofundar muito e perder muito tempo com isso aqui. Lembrando que essa aqui é a primeira matéria, a de informática. Eu vou voltar aqui em cima no módulo da análise avançada e agora vamos analisar aqui então a segunda matéria, né, que é a de vendas e negociação. Ela é tão importante quanto a matéria de informática, são 15 questões, cada uma vale 1,5 ponto, então totaliza 22,5 pontos. Lembrando que a prova objetiva ela vale quanto? 100 pontos, então essa matéria aqui, ela também equivale a 22,5% da prova, ou seja, se você dominar os 5 principais tópicos de informática, se você dominar os 5, 6 principais tópicos de vendas e negociação, você já vai cobrir praticamente quase 40% das questões, 38% das questões mais ou menos,
considerando o peso dessas duas disciplinas. Depois de ficar bom nesses, aí sim você pode partir para os outros tópicos. A gente vê aqui, ó, que no edital essa matéria de vendas e negociação ela tem 15 tópicos. Só que na prática, igual na informática, alguns desses tópicos são, na verdade, ali, subnichos do tópico principal. E eu vou mostrar isso aqui embaixo. Aqui eu coloquei uma observação que 81,5% das questões dessa matéria aqui, ela está também nos 6 principais tópicos. Em informática eram 5 principais, né? Esse aqui é 6, aumentou 1. E também tem alguns subtópicos dentro desses tópicos principais. É o que eu vou explicar. A análise dessa outra disciplina levou em consideração uma janela maior de anos de questões. Por quê? Porque é uma matéria que não muda tanto. Informática é muito mais fácil mudar a tendência de cobrança, ou talvez cobrar uma tecnologia diferente que surgiu, mas agora essa matéria aqui é uma matéria já legada que não vai ter tanta alteração, por isso que a gente pode ter a liberdade de fazer uma análise mais aprofundada ainda, né, de um período maior, que foram aqui 15 anos de análise. Levando em consideração essas centenas de questões cobradas de 2010 a 2025, eu mapeei aqui os tópicos, né, que são 17 tópicos do edital, e ficou assim o percentual. O tópico mais relevante é o do marketing digital, noções de marketing digital dentro dessa matéria de vendas e negociação. Aqui dentro do marketing digital tem um outro tópico no edital que fala assim, utilização de canais remotos para vendas. Mas ele tem que ser aglutinado aqui dentro do tópico principal de marketing digital, porque querendo ou não é como se fosse a utilização desses canais remotos, é um braço do marketing digital. Seja por meio de e-mails, de telefone, videochamada, WhatsApp, enfim, qualquer um desses canais remotos de vendas vai estar aqui dentro do tópico principal. Por isso que a relevância é tão grande aqui, 25,3%. Então, quem vai fazer a prova do Banco do Brasil agora em 2026, que deve sair, obrigatoriamente tem que dominar esse assunto aqui. Não só esse assunto, como esse outro aqui, padrões de qualidade no atendimento aos clientes. Esse é um tópico do edital que vincula-se a esses outros aqui, ações para aumentar o valor percebido pelo cliente, é um outro tópico, dentro do edital que foi classificado como subtópico, e tem também a gestão da experiência do cliente. A gestão da experiência do cliente entra aqui no padrão de qualidade também. O outro subtópico logo abaixo aqui é o comportamento do consumidor e a sua relação com vendas e negociação. Tudo isso aqui, esse grande bloco aqui, esse grande tópico, né, corresponde a 22,09%. Mais uma vez, igual aconteceu na disciplina anterior de informática, apenas 2 tópicos principais correspondem a 45%, a quase metade da nota dessa disciplina. Por isso, então, que você, depois de dominar aqui o marketing digital, depois de dominar os padrões de qualidade, a gestão da experiência do cliente, aí você pode ter a liberdade para avançar para o próximo tópico do estudo dessa disciplina, que vai ser técnicas de venda, da pré-abordagem à pós-abordagem. Esse tópico também é muito relevante e não pode ser negligenciado, porque ele tem quase 14% de relevância. Se somar com esses outros dois aqui, já vai para 60%, né, mais ou menos, de relevância. Então, são 3 tópicos assim, que você tem que dominar muito bem, praticar muitas questões para poder se dar bem no concurso do Banco do Brasil, que deve sair ano que vem. O próximo tópico aqui que aparece, gestão da qualidade em serviços. Esse tópico também é relevante, 7,23%. O próximo tópico, Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Aqui vai entrar o CDC, né? Aquele Código de Defesa do Consumidor, alguns conceitos que tem ali, algumas regras. E somando, então, esses dois aqui, vai somar mais 15%, mais aqueles 65 que tinha dado. Já uma relevância muito grande. Veja que é mais ou menos a metade ali dos tópicos, né? Já pegou a maioria absoluta ali do percentual dessa matéria. Outro tópico também que tem uma relevância significativa é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Essa é até uma tendência mais recente, né? Não só no concurso da área bancária, mas também concursos de tribunais. Inclusive, tem algum normativo, se eu não me engano é do CNJ, que os tribunais de justiça, né, quando forem fazer concursos, precisam incluir esse, pelo menos eu acho que a nível federal, tem a obrigação de incluir o Estatuto da Pessoa com Deficiência nos concursos. É uma tendência recente, por isso que é interessante estudar, porque ele é relevante e também tem uma grande chance, né, de cair na prova, por ser algo que está sempre sendo discutido e muita luz está sendo jogada nessas questões da inclusão das pessoas com deficiência.
O próximo tópico aqui, dentro ainda de vendas e negociação, é ética e conduta profissional em vendas. É um tópico que já começa a diminuir a relevância, mas para o universo do concurso público, 5,6% é bem relevante ainda. Até porque se você somar com esse outro 5,22% aqui, já é quase 11%, né? Então não tem como você descartar 11% da disciplina. Talvez num primeiro momento do estudo das noções de vendas e negociação, você pode deixar em segundo plano, né? Mas depois de ficar bom nessa parte aqui, nos 5, 6 principais tópicos de cada matéria ali, né? Das matérias mais relevantes, aí você pode pegar também essa parte aqui de ética e conduta profissional. O próximo tópico é noções de estratégia presencial e segmentação de mercado. Dentro desse tópico também está a segmentação de mercado, um complementando o outro. No edital eles são separados, mas aqui na análise eles são unificados por causa disso, que é mais 5%. O próximo tópico é a característica dos serviços, intangibilidade, inesperabilidade. Enfim, esse grande tópico aqui, ele já começa a não ficar tão interessante no estudo da disciplina. Você precisa estudar, é ideal que estude quando terminar de estudar os principais tópicos das principais disciplinas, 2,4%. Aí vem a resolução do Conselho Monetário Nacional, 4860, que também tem 2,4%. Vem a outra resolução aqui de relacionamento com o cliente, que é apenas 2% de relevância. E, em último caso, tem a aprendizagem e sustentabilidade organizacional, que ela tem menos de 1%, então você vai estudar ela à medida que já tiver dominado os tópicos anteriores. Vamos para o próximo tópico aqui. Conhecimentos bancários. Conhecimentos bancários, olha, são 10 questões, ainda não está com aquela parte superior aqui que eu estou complementando as informações. Mas são 10 questões, cada uma vale 1,5 ponto, então totaliza 15 pontos. E no universo do concurso como um todo, da prova objetiva, vai valer 15%. Essa disciplina tem muitos tópicos, é bem maior que a outra, se você ver a tabela aqui, só porque o que acontece? Num tópico específico de mercado financeiro, tem muitos subtópicos ali dentro, entendeu? Aí foi difícil fazer esse mapeamento, porque depois de garimpar as questões, tive que fazer toda uma análise para poder classificar da melhor forma, né? Encaixar esses percentuais de cobrança desses subtópicos dentro desse tópico principal aqui. Ficou bacana, eu vou mostrar aqui, ó. Inicialmente, o que você vai ter que dominar nos conhecimentos bancários é o sistema financeiro nacional. Só esse tópico, né, junto com a autorregulação bancária, que querendo ou não, está aqui dentro do sistema financeiro nacional, você vai conseguir responder em média 37% das questões da disciplina de conhecimentos bancários, entendeu? Aqui dentro tem a estrutura do sistema financeiro nacional, os órgãos normativos, instituições supervisoras, executoras e operadoras. Por isso que a autorregulação já está aqui dentro. É engraçado porque se a gente for olhar lá no edital, está separado. Mas na prática é um complementando o outro. Não tem como separar isso aqui nas questões. O segundo tópico aqui mais relevante para essa disciplina de conhecimentos bancários vai ser o mercado financeiro e seus desdobramentos. É um tópico que aborda também mercados monetário, de crédito, de capital e também o mercado cambial. Levando em consideração todos esses desmembramentos aqui, ó, tudo isso, todos esses subtópicos, 24,7% das questões dessa disciplina vão abordar, de certa maneira, o mercado financeiro e seus desdobramentos. E quais são esses desdobramentos? A gente consegue descobrir pela nomenclatura aqui dos subtópicos. Ó. Moeda e política monetária, políticas monetárias convencionais e não convencionais, taxa Selic e operações compromissadas, noções de mercado de capitais, noções de mercado de câmbio, instituições autorizadas, regime de taxa de câmbio, fixas, flutuantes e regimes intermediários, taxa de câmbio nominais e reais, impacto das taxas de câmbio sobre as exportações e importações, diferencial do juro interno e externo, prêmio de risco, fluxo de capitais e seus impactos sobre a taxa de câmbio, dinâmica do mercado, operações do mercado interbancário. Aqui são muitos subtópicos, mas esse aqui você não pode negligenciar, porque eles fazem parte desse grupo maior aqui de 24,7% das questões. Então, domine isso aqui antes de se preocupar lá com aprender inglês, com aprender o cálculo ali da matemática financeira, da matemática. Domine primeiro isso aqui, aí depois você pode avançar para esses outros tópicos das outras matérias.
O terceiro tópico principal aqui de relevância dentro dessa disciplina são os produtos bancários. Aí vai desde cartão de crédito, débito, crédito do direito ao consumidor, crédito rural, poupança, capitalização, previdência, consórcio, enfim, tudo isso aqui vai entrar dentro dos produtos bancários. E também dentro dos produtos bancários vai ser complementado por esse subtópico de mercado bancário, operações de tesouraria, o varejo bancário, que querendo ou não vai entrar como tipos de produtos, né, o que é comerciado ali no varejo, e também a questão da recuperação de crédito. Outro subtópico dentro do vinculado aos produtos bancários está garantias do sistema financeiro, questão de aval, fiança, de certa maneira as questões desse tópico principal, produtos bancários, tinham um link com esses dois subtópicos, por isso que eles foram classificados juntos aqui e representam 20,77% da prova. Da prova dessa disciplina específica, né? O próximo tópico aqui, ó, já não é tão interessante, você pode procurar, então, dominar os principais tópicos das outras matérias antes de continuar aqui nos conhecimentos bancários, na Lei Geral de Proteção de Dados. É uma lei mais recente, não tanto, né, mas é uma lei mais nova, assim, comparado com a legislação antiga do país, e ela vem surgindo nas provas, porque é um tema que está em voga, né, está chamando a atenção, sempre está na mídia esse assunto, e ele tem 3,9% de chance, né, de cair na disciplina, porque esse é o percentual cobrado nas questões. Aqui também tem o tópico de ética aplicada, com mais 3,91%, o crime de lavagem de dinheiro, que é essa lei com circular e uma carta circular, 3,62%. Depois vem taxa de juros de curto prazo e curva de juros, 2,11%. Legislação anticorrupção, que é essa lei aqui de 2013, esse decreto aí é só 1,5%. Aí é aquilo. É um assunto que está em alta também, né? Sempre está em alta essa questão da corrupção, só porque domine primeiro o principal antes de pensar em estudar isso aqui. Sigilo bancário, que é essa outra lei complementar aqui, 0,9%. Orçamento público, título do Tesouro Nacional e dívida pública, 0,9%. Segurança cibernética, que é essa resolução do Conselho Monetário Nacional número 4893, aí é praticamente 0,5% e você vai estudar ela depois de dominar o resto. Não adianta querer estudar essa resolução sem estar bom em tudo isso aqui antes. Essa aqui foi a terceira matéria de maior relevância. Então, se a gente parar para analisar aqui, ó, com a matéria de informática foram 22,5 pontos, mais 22,5 de vendas e negociação, já foi para 45 pontos, mais 15%, mais 15 pontos do conhecimento bancário vai para 60 pontos. Aí só aqui nessas três matérias, lembrando que você pode pegar ali os 5 principais tópicos de cada matéria para atingir ali talvez 50 pontos, alguma coisa mais ou menos assim, né, levando em consideração esse histórico de cobrança da banca. Depois que você tiver bom nesses principais tópicos, das principais matérias, você vai para onde? Para uma próxima matéria. No caso aqui, pela ordem ficou língua portuguesa, mas ela poderia estar tanto aqui em cima quanto aqui embaixo, que ela tem a mesma pontuação, né, do conhecimentos bancários. Ela ficou aqui embaixo, deixa eu abrir para a gente ver como é que tá. Ela tem 10 questões, cada uma vale 1,5 ponto, portanto ela vale 15 pontos, né, a disciplina, e representa 15% da prova. No edital, se a gente parar para olhar lá, tem 9 tópicos, sendo que se a gente for organizar eles mesmos, são 8 tópicos gerais e tem um que não deu para ficar desmembrado, que ele acaba fazendo parte de um desse tópico principal, que é esse um subtópico aqui que eu deixei especificado. A análise, como é que eu fiz essa análise aqui de português? Eu peguei as questões de português ali do período de 2010 a 2025 da banca para poder fazer esse levantamento. E aqui tem uma outra observação que, querendo ou não, a matéria de português tem o que geralmente os professores falam de interdisciplinariedade. O que é isso? Essa questão da interdisciplinariedade, ela é uma mesma questão acaba cobrando conhecimento que envolvem tópicos diferentes aqui. Não é igual, por exemplo, na informática tem uma questão de Windows, é bem específico daquele tópico, né? Mas uma questão, por exemplo, de interpretação ou uma questão de análise da gramática, o que mudou, se está correto ou não no português, acaba abrangendo tanto a questão da regência verbal ou da concordância nominal,
concordância verbal, tudo isso acaba sendo cobrado dentro de uma mesma questão. Então, aqui dentro do português, não tem muito como você separar muito ferrenhamente, ser muito inflexível, porque tem que ter esse jogo de cintura de saber que um tópico meio que complementa o outro. Eles são codependentes. Mas, de maneira geral, a gente pode se nortear igualmente, igual nas outras matérias, para poder ter essa noção. Porque se a gente vê aqui, ó, compreensão de texto, é interpretação de texto, de maneira geral, que a gente conhece, né, por interpretação de texto. Quase metade das questões de português, dessas 10 questões, vão ser de compreensão de texto. Então, se vão vir 10 questões, você já pode esperar umas 4, mais ou menos, ali de análise, compreensão e interpretação textual. Isso é fundamental. Então, você sabe que como é que você vai aprender a interpretar? É lendo um livro aleatório? Claro que você lendo um livro aleatório, você vai melhorar a sua capacidade cognitiva, sua capacidade de entender a correlação entre as frases, entre os parágrafos, entre o início e o meio do livro. Só porque para o concurso público é diferente. O concurso público, especificamente a matéria de português, você tem que estudar muito focado na banca. Por quê? Porque cada banca tem um perfil de cobrança. Se você pegar a interpretação da Sesgran Rio, comparar com a do CESP, comparar com a da FGV, você vai ver que é completamente diferente. Claro que as regras gerais de ortografia, de concordância, vão valer para qualquer uma, né? Até porque o português é a língua oficial, é uma só. Mas o que acontece? No contexto ali da interpretação de texto e da maneira que são cobradas essas regras, pode variar muito. Vai ter tópico, um conhecimento de informática, sei lá, talvez acentuação, que uma matéria, que uma banca é cobrado bastante, e vai ter uma banca que nos últimos 10 anos cobrou uma ou duas questões de acentuação, por exemplo. Por isso que nesse caso é importante praticar muitas questões da disciplina de português, para ter esse domínio, essa compreensão geral de como é que funciona, para a banca Sesgran Rio especificamente. Depois desse tópico da compreensão de textos, a gente vem aqui, ó, classe e emprego de palavras. E dentro da classe e emprego de palavras está o emprego do acento indicativo da crase. Eles são tópicos separados no edital, mas aqui eles acabam tendo que ficar juntos, porque é uma coisa que não dá muito para separar, é um complementando o outro. E essa parte da classe emprego de palavras, ela já é uma parte mais gramatical ali, né, de entender, né, não é só a interpretação, tem que saber as regras mesmo, como é que usa a crase, é a junção ali do artigo com a preposição e tal, isso aqui tem que entender esse contexto geral desses tópicos aqui. O próximo tópico, o terceiro aqui mais relevante dentro da matéria de português, aliás, é concordância verbal e nominal. 7,37% das questões vão abordar esse tópico aqui. Depois vem regência verbal e nominal, 7,08%. Aqui, ó, emprego dos sinais de pontuação, 6,6%. Sintaxe da oração e do período, mais 6%. Ortografia oficial, 4,7%. Aqui da ortografia oficial vão acabar aparecendo questões, por exemplo, de reescrita, de trocar uma palavra ali que deixa a frase errada. Ou seja, o que aparecer aqui dentro de ortografia oficial, você vai ter que ter o conhecimento, por exemplo, da classe do emprego das palavras, por exemplo. Vai ser uma questão que vai misturar isso aqui. Não tem como separar um da outra 100%. O último tópico que a gente vê aqui, ó, no histórico de cobrança da Sesgran Rio, é a colocação pronominal, que é a próclise, mesóclise e ênclise. É aquela questão do pronome poder... Tem as regras, né, do pronome atraído ou não é atraído. Enfim, eu não vou explicar isso aqui, até porque eu não sou professor de português, mas é um tópico assim, que não é tão relevante, é importante saber, claro, mas não é tão relevante. Dá para tentar dominar esses outros conhecimentos aqui desses tópicos antes de focar aqui nos pronomes oblíquos. Vamos ver aqui mais uma disciplina. A última que eu separei aqui, eu não coloquei todas ainda porque está em construção a plataforma e também eu acho que esse vídeo já está até bem grande, né? Mas dá para já ter uma noção sobre mais ou menos 85% das questões vão estar aqui. Que é a soma que eu fiz, né? 25, ou 45, 60, 75, 82,5% com matemática financeira. Dentro de matemática financeira, o edital ele é bem enxuto. E de maneira geral, como é que eu fiz esse filtro aqui
da matemática. Foi importante filtrar pela área bancária, porque eu notei uma diferença que se eu filtrava de maneira geral matemática financeira em todos os concursos da Sesgran Rio, acabava mudando significativamente essa estrutura aqui dos tópicos mais relevantes, qual vinha em primeiro e em segundo. Então, na análise, eu entendi que foi mais interessante filtrar as questões de conhecimento da área bancária para poder ter um percentual mais específico, né, do que é cobrado nos concursos bancários. Banco do Brasil, Banco da Amazônia, Banco da Caixa, enfim, todos esses. Aqui dentro, ó, o que você precisa dominar? Juros compostos, cálculos do montante dos juros, da taxa, enfim, você tem que dominar juros compostos dentro dessa matéria de matemática financeira, que tem 5 questões e cada uma vale 1,5 pontos, que vai totalizar isso aqui. Aí o que acontece? Já teve concurso que eu fiz, que eu fui aprovado, que tinha que cobrava estatística e raciocínio lógico, que eu abandonei praticamente 100%. Eu não estou recomendando você fazer isso aqui, mas o que eu recomendo é que, se você tem dificuldade em informática, preocupe-se primeiro em dominar aqueles outros conhecimentos, aliás, tem dificuldade em matemática financeira, preocupe-se primeiro em dominar lá a informática, os conhecimentos bancários, as técnicas de vendas, para depois você vir aqui aprender os juros compostos, entendeu? Porque primeiro você dominando lá, você vai garantir mais pontos do que ficar quebrando a cabeça aqui. A orientação que eu acredito que seja o ideal é isso. E continuando aqui dentro da matemática financeira, o segundo tópico aqui muito importante, ó, sistemas de amortização. É o que tem tudo a ver, né, com o cargo em si de escriturário do Banco do Brasil. Aí entra na parte ali de sistema Price, sistema SAC, que são metodologias ali de financiamento que varia, né, a taxa de juros e tudo mais. Aí 24,6% de relevância. Aqui aparece como terceiro os conceitos gerais. O conceito, o valor do dinheiro no tempo, capital, juros, taxa de juros, capitalização, equivalência, fluxo de caixa. Aqui, ó, 21% são esses conceitos gerais, as questões abordam esses tópicos aqui. Talvez aqui você consiga garimpar algumas questões, algumas informações que não dependem tanto do cálculo em si, mas uma parte mais conceitual que dê para você matar ali uma ou talvez, em regra, seria uma questão dessa aqui, né, 20%. Já que são só 5 questões, deve vir pelo menos uma questão disso aqui. Se a gente levar em consideração o percentual, vem o que a gente pode esperar 2 questões de juros compostos, mais ou menos, mais uma de sistema de amortização, mais uma de conceitos gerais e talvez mais uma aqui de juros simples. Ou pode vir 3 de juros compostos e nenhuma de juros simples, por exemplo, considerando o percentual. Mas em média a gente pode esperar isso. Deixa eu ver. Por enquanto não tem as outras matérias, então falta mapear aqui outros 15 pontos, né, que estão distribuídos nas matérias de atualidades sobre o mercado financeiro, na matéria de inglês e também na matéria de matemática, porque tem a matemática financeira e a matemática. Eu ainda vou fazer esse mapeamento já estou fazendo, mas ainda vou colocar aqui dentro da plataforma. E quem tem interesse, né, de acessar a plataforma aqui para poder... Esse módulo imersão aqui vai estar liberado para qualquer um que quiser acessar, fazer o cadastro. Até porque para manter essa plataforma online aqui eu já tenho os custos, né, de servidor e tudo. Então, até uma quantidade X lá de alunos pode fazer o cadastro gratuitamente, que não tem problema nenhum. Aí, se você quiser acessar esses 2 módulos gratuitos, eu vou colocar um link do convite no primeiro comentário do vídeo, fixado. Aí você pode entrar, faz seu cadastro com e-mail, chega o login, você entra e pode analisar essas informações. Eu recomendo que você se inscreva no canal e também veja os últimos vídeos aí que eu falei sobre as notas de corte. Eu vou trazer muito mais informações, tem muita coisa para trazer mesmo. Eu estou desenvolvendo aqui a plataforma, já tem muita coisa feita, mas para divulgar para o público em geral eu tenho que complementar mais coisas. Que a ideia geral vai ser, por exemplo, aqui tá organizado, né? Todos aqueles tópicos lá que a gente viu em vendas e negociação, eles vão estar aqui já mapeado com percentual. Quando você entrar, vai ter a indicação de uma videoaula de um ótimo professor, um bom professor gratuito no YouTube, que você vai clicar aqui no link e já vai poder acessar. Tem o resumo, vai ter também as questões, mas tudo isso demora um tempo para fazer. Eu estou fazendo já tem alguns meses. Aqui está tudo errado porque foi um teste que eu fui fazendo, sem ler as questões, só para ver se o mecanismo de perguntas e respostas estava funcionando. Enfim, eu vou trazendo mais atualizações para vocês, tem muita coisa para falar sobre o concurso do Banco do Brasil. Eu sugiro que você se inscreva aí e assista o vídeo que vai estar aparecendo na tela aí da nota de corte. Até o próximo vídeo.